Olá, muito bem-vindos ao Mulheres em Foco, que está começando agora e hoje vai falar de cirurgias íntimas. É verdade, pouca gente fala sobre isso, até porque pouca gente vê os resultados de uma cirurgia íntima. E talvez seja por isso que poucas pessoas conheçam a sua eficácia, quais são os seus usos, o que pode ser feito. Por exemplo, diminuir os pequenos lábios, aumentar os grandes lábios, ou então fazer uma lipoaspiração do púbis. Você sabe para que isso serve? Será que você tem necessidade disso? Quem procura uma cirurgia íntima e onde mais ela pode chegar? É o meu assunto de hoje com a minha convidada, a cirurgiã plástica Luciana Pepino. Muito bem-vinda, Luciana, tudo bem? Tudo jóia, Lu. É verdade que é pouco falada mesmo, né? Por quê? É por vergonha, por preconceito ou porque ela não é tão comum? E tão comum no sentido de necessária quanto as outras, se é que as outras também são necessárias. Eu acho que por falta de informação. Por falta de informação, a mulher não sabe que pode ser corrigido aquele defeito que tanto incomoda. E por ser uma região íntima, na área genital, muitas vezes ela deixa de comentar com amigas. É diferente quando quer colocar uma prótese ou quer fazer uma lipoaspiração. É verdade. Então, muitas vezes não é comentado. E é mais diferente ainda, Luciana, eu acho, porque se é uma lipo, se é um peito, se é fazer a pálpebra, tá todo mundo vendo, né? Agora, na nossa região íntima, nem nós estamos vendo. Para começo de conversa, a mulher se olha muito pouco, né? A maioria das mulheres, eu acho, se observam muito pouco e muitas vezes até desconhecem qual a função. Falei aqui, pequenos lábios, grandes lábios. Acho que a maioria desconhece a função disso e como é que deve ser anatomicamente. Muitas vezes a mulher procura ou pela estética realmente, ou porque alguma coisa está incomodando, ela acredita que aquela estética não passou do normal, não é normal, ou então isso passa a incomodar também fisicamente. No caso dos pequenos lábios que ultrapassam os grandes lábios. Esse geralmente é o problema, é corrigido na cirurgia. O pequeno lábio, que é o que fica dentro, começa a sair, a ser maior do que o grande. Isso é uma das cirurgias que pode ser realizada na região genital. Então, os grandes lábios, eles ultrapassam e cobrem os pequenos lábios. Quando isso se inverte, isso passa a gerar um certo desconforto, tanto no uso de roupas um pouco mais justas ou durante uma relação sexual. Às vezes a mulher precisa ter o auxílio das mãos durante a relação. Entendi, para abrir o caminho. Para abrir o caminho, exatamente. Porque ele cresce tanto, cresce e tem outra questão também, né? Cresce naturalmente, não para de crescer, porque a gente vai envelhecendo e como todo corpo, tudo vai ficando flácido, inclusive os nossos lábios. Mas ele cresce mais? Não chega a crescer, ele chega até um determinado ponto. O que pode acontecer depois com o envelhecimento? Eles ficam mais flácidos, ficam mais murchos, assim como os grandes lábios, que são procurados para tratamento para fazer o preenchimento. Para evitar essa flacidez, o aspecto diminui murcho. Muito o volume e fica muito murcho. Entendi. E isso as pessoas procuram para fazer? Procuram. É com o mesmo preenchimento que faz aqui ou não? Nesse caso, pode ser feito também com gordura, com a própria gordura da paciente. Uma paciente que vai fazer uma lipoaspiração e queixa também para o médico esse desconforto. Então, essa gordura pode ser usada também como enxerto. Também existem outros preenchedores que podem ser absorvíveis ou inabsorvíveis, mas a gente prefere um produto natural, que é a gordura, a própria gordura. Entendi. Eu estou pensando aqui, né, que as mulheres, como eu disse, a gente mal se olha, né, na verdade. Então, muitas desconhecem como é direito a vulva. Muitas acho que não tiveram a curiosidade de pegar um espelho, sentar ali no chão e ver como é que é lá dentro. Então, ao ponto da mulher identificar um problema na vulva como causador de um desconforto na relação sexual ou no dia a dia, deve ser difícil ela fazer essa... Por isso a procura é pequena. Então, algumas vezes, as mulheres também veem revistas masculinas, têm essa curiosidade, por que não? Claro. Então, elas começam a se assim comparar. Exatamente, é isso que eu estou falando, né? Um homem vai ao banheiro, olha do lado, ele comparou, né? A gente não tem como, mal olha a nossa, com muito menos a das outras, né? Então, a anatomia interna é mais difícil realmente de ser observada. Mas externamente, um púbis que está um pouco mais protuso, que tem um volume um pouco maior, isso pode ser incômodo também. Isso num vestiário pode ser observado.
essa história do pubis, que a lipoaspiração do pubis é o Monte de de Vênus, né? Que se chama aqui embaixo da barriga mesmo, né? Às vezes a pessoa fica com aquilo gordinho e não gosta, tira a autoestima dela e atrapalha, obviamente, na relação sexual. Mas antes de entrar no mérito dessa cirurgia, quero falar dos outros também, dos lábios, como é que é a cirurgia, não é? Anestesia, como é que funciona. Mas quando a gente começou a falar em cirurgia íntima, se eu não estou enganada, a história era a redução do ímen. Era isso mesmo, né? Isso. Mulheres que procuravam cirurgiões plásticos para fazer um ímen falso, né? Para parecer que elas eram virgens. E isso ainda acontece? E por que? O que leva pessoas a procurarem esse tipo de cirurgia? Olha, aí é difícil a gente responder, vai muito de cada um. Tem mulheres que querem ter a sua primeira relação com, de repente, um homem no meio da tua vida já teve uma vida sexual ativa e acha que é o príncipe encantado, é o homem da vida dela e ela quer ter esse sonho de ter a primeira relação. Então, isso vai muito de cada paciente. Entendi, mas geralmente é por uma questão assim, né? Quer dizer, obviamente existem as corretivas, que é no caso de algum problema, de um estupro ou de um acidente, geralmente numa criança, numa adolescente que ainda não teve o ímen rompido naturalmente, né? Agora, uma grande queixa das mulheres, com o avançar da idade, é o afrouxamento do canal por onde penetra o pênis. Exatamente. Isso tem solução? Isso tem solução e é realizado a perineoplastia. A perineoplastia, na maioria das vezes, é realizado por médicos ginecologistas, porque precisa de uma abordagem muito mais profunda com o fechamento do canal e da musculatura, bem profundamente. Então, toda a musculatura é fechada. Algumas vezes é necessário também outras cirurgias para correção do útero, que pode estar numa posição mais baixa, ou da bexiga, que também pode ser realizado junto com a perineoplastia. Que é a chamada cirurgia de períneo, mais conhecida como cirurgia de períneo. Entendi. Na maioria das vezes acontece em mulheres que tiveram vários filhos. Então, acaba acontecendo um relaxamento mesmo da região vaginal, da vagina, pela passagem dos bebês. E isso tira o prazer, a sensibilidade dela e do parceiro, né? Exatamente. Dos dois, né? Os dois ficam prejudicados com isso. Então, é comum as pessoas procurarem para fazer esse tipo de cirurgia? Essa cirurgia é muito realizada. Dentre as íntimas, talvez seja a mais. Realizada pelos ginecologistas. Certo. No caso, os cirurgiões plásticos realizam cirurgias mais externas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas é interessante também, porque eu imagino que seja um grande motivo de reclamação das mulheres, né? Lembrando também que essas cirurgias externas, a ninfoplastia, o preenchimento de grandes lábios, também pode ser realizado por ginecologistas. Ok. Então, as especialidades se cruzam aí? cruzam. Interessante, vamos falar disso. Quer dizer, então, que o ginecologista pode fazer um preenchimento nos seus grandes lábios? É interessante a gente saber isso, saber como é que funciona, se é necessário algum tipo de especialização. E vamos saber também agora com relação aos cuidados. Como é que são essas cirurgias, quanto tempo demora, quanto custa? Obviamente, a gente volta já já. Ninfoplastia, você viu ela falando, né? O nome é estranhérrimo. A gente já decifra para você. O Mulheres em Foco de hoje recebe a cirurgiã plástica Luciana Pepino, que veio conversar com a gente sobre cirurgias íntimas, cirurgias feitas no órgão genital da mulher. A gente estava falando de ninfoplastia no último bloco. Na verdade, a gente já explicou aqui o que era, mas o nome a gente não tinha dado ainda, né? O que é a ninfoplastia? Também pode ser chamada de labioplastia. É a correção ou a diminuição dos pequenos lábios. Ok, para falar então agora dessa cirurgia específica. Os pequenos lábios que deveriam ficar dentro dos grandes lábios acabaram por algum motivo crescendo, caindo, o que quer que tenha sido, e ficaram para fora. Isso incomoda tanto para andar, para se vestir e tal, quanto para ter relação sexual. Ok, vamos ao médico. O que vai ser feito exatamente? Vai ser cortado parte desse lábio? Isso precisa de cirurgia, anestesia? Olha, a cirurgia pode ser feita com bloqueio, que é aquela ou peridural ou RAC, ou anestesia local, que é a mais realizada, é anestesia local com a sedação. Então, todas as duas anestesias são feitas com uma sedação, a paciente não precisa acompanhar o procedimento. Ah, entendi. Nem mesmo anestesia local. E aí é feita uma redução, é tirada toda a borda que está excedente e feita uma sutura desses pequenos lábios novamente. Como é que é a recuperação disso? Ela é muito tranquila, apesar de parecer, por ser uma região que todo mundo acha que é uma cirurgia muito dolorida, pelo contrário,
A gente prescreve analgésicos, claro, pede para passar algumas pomadas que contêm um pouco de anestésicos para deixar mais confortável, mas em 2, 3 dias no máximo a paciente já está retornando ao trabalho. O desconforto maior é por edema, incha um pouco mais. Entendi. Mas tendo os cuidados todos, os cuidados, né, de fazer mesmo o gelo local e fazer o repouso nas primeiras 24, 48 horas, não vai ter problema nenhum. E relação sexual a partir de quanto tempo? Isso vai variar muito de acordo de cada médico que pode liberar ou não. Geralmente em 30 dias é liberada. A partir de um mês já dá para com muita calma. Com calma. Com muita calma. Sem muito excesso. Tá, legal. E agora, que não é uma cirurgia, na verdade, o outro procedimento dos grandes lábios, que é o preenchimento. Isso eu acho que muita gente deve ver em casa, né? Se olhar e perceber. Mas nunca soube que tinha uma solução para aquilo que de repente ela acha feio, acha que está caída até lá embaixo. E tem jeito, então, de resolver isso fazendo o preenchimento que a gente já falou, com diversos produtos. Exatamente. E o próprio ginecologista pode fazer isso? Pode inclusive realizar. Dos lábios pequenos também? O ginecologista tem conhecimento da região dos genitais, então ele sabe exatamente onde pode ser feito o preenchimento. Tá. Agora, algumas vezes... Mas é uma exceção à regra, né, Luciana? Porque geralmente os outros médicos também têm conhecimento de várias coisas, mas nem por isso podem fazer uma cirurgia plástica. Não são todos os cirurgiões plásticos que realizam essas cirurgias e também não são todos os ginecologistas que realizam. Eles podem realizar, eles têm essa habilidade. Mas depende... necessariamente é um procedimento para ser feito num hospital, né? Claro, não é numa clínica, num consultório. Principalmente se for utilizada a gordura. Se a gordura for utilizada, são necessários 2 procedimentos. Uma para retirada dessa gordura, que é a famosa lipoaspiração, e a utilização dessa gordura para o preenchimento. Tá. Já se for só o preenchimento por agulha, como se faz, né, nos sulcos, etc., que é muito comum, aí pode ser feito no próprio consultório, como é feito, né, o procedimento estético facial, por exemplo, né? Tá legal. Falando agora dessa outra cirurgia, bastante comum também, segundo vocês, que é a lipoaspiração do púbis, justamente o nosso triângulo aqui, né? Tem gente que se incomoda mesmo com isso? Tem. Por quê? Porque fica alto demais? Qual que é o problema? O uso de roupa de ginástica, legging, as calças um pouco mais justas, roupa de banho também, muitas vezes incomoda. A pessoa sente o quê? Que ela está com um volume excessivo ali, que parece que ela tem um outro órgão genital, que ela tem um pênis e não uma vagina. Tá escondendo alguma coisa. Jura? Fica esse ponto assim mesmo? Fica bem volumoso, é desconfortável. E é pura gordura, porque aqui embaixo a gente já tem osso, né? É pura gordura. É pura gordura. Algumas vezes, existem pacientes que são muito magras e têm esse volume na região do púbis, mas depois do exame a gente consegue saber exatamente se é por gordura ou se é por um volume ósseo, só do osso. Ok. Tá, porque é possível isso também. Mas pelo próprio biotipo da paciente já é possível você saber. Você já sabe, né? E aí a lipoaspiração nesse caso, como é que é? Ela deve ser bem simples, né? Porque a área é pequena e não existe profundidade, nada pra... Não, é feito exatamente com anestesia local, também feita com uma sedação. Pode ser feito com anestesia local pura, mas a gente prefere manter a paciente sedada. Na maioria das vezes a paciente está dormindo enquanto é feita a anestesia local. Tá, legal. Não falei da recuperação dos grandes lábios. Se você for fazer um preenchimento, tá flácido, tá caído. Geralmente essa reclamação é flácido. É um pouco mais murcho e ele fica mais caído. Acho que é bem esse o termo, murcho, né? E aí, nesse caso, se é feita a aplicação na agulha, com algum produto, aí a recuperação deve ser bem rápida. Nos 2 casos... Tanto com a gordura, nos 2 casos, não existe muita dor no pós-operatório, o paciente pode retornar ao trabalho no dia seguinte, mas o desconforto é também de edema, fica um pouco mais inchado. É uma região onde a pele é um pouco mais frouxa, então existe um acúmulo maior de água com qualquer procedimento que for feito na região. Entendi, tá legal. Agora, já no caso da lipoaspiração do púbis, aí é utilizada uma cânula igual a que é usada em qualquer outro tipo de lipoaspiração, é isso? Sim. O procedimento é exatamente o mesmo. Sim. Quanto que se tira de gordura, mais ou menos? Varia muito. Varia demais, muito, né? Do tamanho da paciente e do que ela tem para ser retirada, mas geralmente em torno de 100 ml. E o buraquinho vocês fazem por onde a entrada para retirar? Na lateral do púbis, geralmente duas incisões para que essa aspiração seja feita de forma cruzada, para você conseguir fazer igual de um lado e de outro. Entendi. Para não acontecer. Então as agulhas cruzariam aqui assim? Isso, as incisões... pode abrir para a gente ver. As incisões são feitas na lateral e cruzado em direção aos grandes lábios. Isso. Entendi. Então ela vai ser uma coisa assim, uma cânula para cá, outra cânula, quer dizer, cada uma por sua vez, né?
na sua vez? Mas as incisões são escondidas com roupa de banho. Entendi, Então, ficam dentro da marquinha do não biquíni aparece. mesmo, né? Dentro da marquinha do biquíni. E aí, num caso como esse, a recuperação também é tranquila? Também é tranquila. Existe um pouco mais de incômodo, como qualquer lipoaspiração, existe sempre um pouquinho mais de incômodo, mas nada que analgésico comum não corte. Tá, legal. Drenagem linfática também é interessante nesse caso. Para evitar a cirurgia, inclusive? Não, para poder... Sim. Para recuperação, diminuir o edema, para recuperação tal. ser mais tranquila e mais rápida. Tá legal. Pois é, e não tem nenhum outro jeito de retirar essa gordura, porque essa é localizada mesmo, né? Porque ali... A aplicação de enzimas diminui um pouco, mas o único método que retira a gordura é com a lipoaspiração. Tá legal. Eu não sei se vocês pararam, a gente tá batendo papo aqui há bastante tempo já, mas ela, a doutora, cirurgiã plástica, é também Luciana. E estamos as duas aqui hoje de preto. A gente brincou que não é Mulheres em Foco hoje é Mulheres em Preto. E a gente volta já então para encerrar essa nossa conversa, falar um pouco mais sobre as cirurgias íntimas. Mas antes, eu queria te lembrar que o portal de voz da Record News já está no ar. É uma novidade que a gente tem justamente para você se manifestar. Deixar o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, uma observação que você tem a fazer sobre Mulheres em Foco ou sobre toda a programação da Record News. Você só tem que ligar para 0 operadora 11 9936 5115 e lá você grava a sua mensagem dizendo o que você tem para dizer, que a gente vai estar muito afim esperando ouvir. Por essa ligação você paga apenas a tarifa de longa distância para o telefone móvel de São Paulo. A gente vai agora então para o intervalo e na volta continuamos com Mulheres em Foco. Mulheres em Foco de hoje recebe a cirurgiã plástica Luciana Pepino, que veio conversar com a gente sobre cirurgias íntimas. Luciana, as pessoas se sentem constrangidas em te procurar para fazer esse tipo de cirurgia? Nos próprios consultórios de ginecologistas, o que vocês conversam? As mulheres têm vergonha de falar sobre esse assunto, de procurar uma solução para um desconforto que elas estejam sentindo? A cirurgia só não é mais realizada por causa disso. Pela vergonha que a mulher tem de se expor e achar que, poxa, mas eu quero mudar uma estética genital. Talvez eu esteja sendo muito fútil procurando uma cirurgia dessa. Mas quando ela conversa muitas vezes com um ginecologista ou com outra amiga que tenha realizado, que tem um pouquinho mais de abertura, ela vai no consultório, faz a cirurgia e fica muito contente. São cirurgias para pessoas geralmente mais velhas? Não. Não. Não? Não, na maioria das vezes são mulheres jovens e de meia idade. Jura? Sim. Mas geralmente é mais velho que o problema aparece, não? No caso, de murchamento. No caso dos grandes lábios, sim. Ou pacientes que perderam muito peso. Isso pode acontecer. Ah, entendi, tá. Perde-se até volume lá. Entendi. Mas então são as mulheres de meia idade que procuram? Tem geralmente a gente está falando jovens. do quê? 50 anos? Um pouco mais jovens, entre 30 e 50 anos. Entre 30 e 50 anos que buscam para fazer. Curioso, né? Também são as mais bem informadas, talvez. Que buscam muita informação, principalmente pela internet. Mulheres ativas ainda, né, que estão interessadas em descobrir isso. E a cirurgia íntima, você acha que isso vai ser transformado, essa vergonha de falar do assunto muitas vezes, de procurar, de se olhar? Será que isso vai... Para a mulher, falar sobre a região genital é sempre um tabu. Não, é um tabu até a gente falar o nome da região genital, né? Que a gente não sabe se é uma vagina, vulva, como é que a gente fala? A região externa, perdão, vulva. Isso. A região interna aí já é a vagina. É. Mas é sempre um tabu. Para homens é completamente diferente, né? Nossa, completamente. Adoram ficar fazendo aquelas propagandas enganosas. Vixe, que a gente já está acostumado. Mas para a mulher vai ser sempre um problema. Então, a cirurgia, ela não é uma cirurgia de grande procura dentro dos consultórios, mas algumas vezes as mulheres, nem sempre os ginecologistas comentam com as mulheres que é possível fazer esse tipo de procedimento. Até porque as mulheres não comentam que estão incomodadas com aquilo, né? Porque o médico também não vai falar, né? Olha, isso aqui está muito grande. Não, tem que partir da paciente e dizer, olha, está me incomodando. Geralmente é isso. Geralmente o incômodo é mais para se vestir ou é na hora da relação sexual que ela sente que se não der uma mãozinha, literalmente... Mas durante a relação. O problema é a relação mais sexual. durante a relação. Talvez mas no sexo oral a mulher também fique constrangida, claro,
né? Claro. Porque acha que está com volume excessivo. Mas o que a gente pode considerar um volume excessivo, Luciana? É complicado, de repente hoje vai estar todo mundo lá na frente do espelho falando, eu sou normal. É o que você falou, a gente não tem parâmetro, a gente não fica olhando um para dar outra para saber como é que é. É muito fácil. No espelho, quando a mulher está de pé, no espelho, com as pernas um pouquinho abertas, de pé, ela consegue perceber se tá acontecendo, se está ultrapassando realmente os pequenos lábios, estão ultrapassando os grandes lábios. De pé, sem abertura da vulva, isso é percebido já. Ou então, mais ainda, se os grandes lábios estão flácidos, está grande demais, né? Geralmente é isso que incomoda, né? Não precisa de uma posição especial, não precisa do ginecologista avaliar, ela mesma consegue observar isso no espelho. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu tenho certeza que a agradeço. gente tocou num assunto que pode ser de interesse de muitas mulheres, né? Que talvez até desconheçam isso. Então, eu fico feliz de você ter trazido aqui essas informações pra gente. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você também pela companhia. Você vê, no final das contas tem solução pra tudo. Dá seu jeito. Uma ótima tarde. A gente se encontra amanhã aqui no Mulheres em Foco. Tchau, tchau.